Desastres antrópicos. Por que vai receber esse título, ou esse tutorial, esse vídeo? Também porque a gente está assistindo em todo o planeta. Recentemente foi em Dubai, lá nos Emirados Árabes, chuvas, 300 e tantos milímetros em poucas horas. Aconteceu na Alemanha, tem acontecido na parte da África e vários locais do planeta. Assisti mais, não faz tempo, em Petrópolis, aconteceu também perto de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, mas acho que faz pouco tempo também, 2021, na Bahia, sudeste da Bahia, vários locais, até pegando parte do sertão. Então já tem acontecido muitos esses tipos de coisas, e as pessoas têm falado que é o fim dos tempos. Não, eu acho que não é isso. Mas isso, por que na verdade eu descarto a possibilidade de desastres naturais? É o homem com as suas intervenções, muitas delas, vamos dizer, de péssimo planejamento, e acontece esse tipo de coisa. Então a gente tem que entender como que é uma série de coisas. A gente conhece tudo? Não, conhecemos pouco ainda. Sistema solar, a gente tem vários planetas, a Terra é um planeta dos mais próximos do Sol. Tem aí uma série de coisas, vamos visitar Marte em 2060, vamos vai estar morando em Marte. O fato é que chegar a Marte, como que é a atmosfera da Marte? E aí aparece o que aconteceu agora no início do mês, no sul do Brasil, mais especificamente no estado do Rio Grande do Sul. Coisas absurdas, e as pessoas, claro, a quantidade de chuva, as pessoas têm falado besteira. Então, vamos entender o planeta Terra, como é que ele é. Então, eu não vou aqui, algumas partes eu vou poupar, porque ficaria muito extenso, mas a Terra, ela tem uma série de coisas interessantes. É uma grande besteira falar que isso é o efeito estufa. Não, a Terra é uma estufa. Sempre foi? Não. Algumas coisas aqui é puramente teoria, mas não é teoria do achismo, não é fundamentalismo, não é criacionismo, não é nada disso. A realidade é o que a ciência trata, e como os cientistas têm tratado. Entendendo a Terra? A Terra, ela é um planeta pequeno. No passado achava grande? Achava. Só para a gente ter uma ideia, vamos pegar o maior planeta do sistema solar, que é Júpiter. Júpiter tem 1.321 vezes o tamanho da Terra. Só para a gente ter uma ideia de como é o tamanho de Júpiter, Júpiter é maior do que todos os planetas, os outros planetas, o dobro da massa de todos os outros planetas. Estou falando de massa. Massa é a quantidade de matéria que existe em Júpiter. O Carl Sagan, ele dizia que nas nuvens de Júpiter tem uma grande nebulosidade em torno, e tudo faz parte do planeta. Era possível ter vidas. E a NASA, os estudos lá na NASA, têm apontado para isso. Mas vamos voltar aqui para a Terra, que é o que interessa. A Terra, ela tem aproximadamente, se vocês estão vendo todo esse nosso planeta, 510 milhões de quilômetros quadrados. Vamos pegar uma referência para a gente entender? O Brasil, ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados. Cuidado para não tratar isso como hectares. Hectare é outra medida. O que acontece? Se a gente pegar e dividir esse valor por 500, é uma fração, transforma isso numa fração, dividir o tamanho esse pelo tamanho da Terra, nós vamos encontrar uns 60 avos. Isso é a relação do Brasil com o planeta como um todo. Mas o universo tem uma teoria que foi formado há 14 bilhões de anos, o sistema solar há aproximadamente 6 bilhões de anos, e a Terra, com também outros planetas, outros até mais novos, há 4,6 bilhões de anos. A Terra passou 1 bilhão e 100 milhões de anos, 1,1 bilhão de anos, sem condições de ter vida. Por quê? Porque não tinha uma atmosfera formada, portanto não era uma estufa, as amplitudes térmicas eram muito grandes, a ponto de, no local onde estava incidindo o Sol, a temperatura chegar tranquilamente aos 100 e poucos graus Celsius, e onde não estava incidindo o Sol, a rotação da Terra dura menos de 24 horas, e a translação vai durar 365 dias e algumas horas, isso é fato, isso é estudado, e
tem qualquer livro de ciência, parte de física, do ensino básico. Portanto, o que acontece? Onde batia sol, a temperatura passava dos 100 graus Celsius. Onde estava a escuridão, pensando nessa situação que a gente vivencia isso em várias partes do planeta, como que era, a temperatura podia cair para os menos 60 graus Celsius. Nós ainda, claro, nós temos lugares, os polos, que é muito frio. Os polos também ficam boa parte do ano sem receber a luminosidade do sol. Isso é por causa da posição que está em relação aos movimentos que a Terra faz. Aqui é um movimento em torno do Sol elipsoidal, elíptico. E assim como os demais planetas, ele gira em torno do Sol. Então a gente tem algumas coisas que é absurdo que tem falado. O Sol emite radiação. Essas radiações elas são vários tipos. A gente tem as cores mais comuns, nós temos os raios visíveis aos nossos olhos, a nossa visão, capacidade vermelho, amarelo, laranja, verde, ciano, azul e violeta são as cores chamadas cores primárias que o Sol. Tem dois níveis de raios, que são os raios ultravioletas e infravermelhos. Infravermelho, por conta do comprimento de onda, tem uma quantidade de energia grande, mas os raios que têm mais comprimento, que têm maior quantidade de energia, são os raios gamas. São pouco falados, são pouco estudados. E essa radiação, o que acontece? Ela chega na Terra. Quando chega na Terra, para manter o equilíbrio da temperatura, ele retorna, mas aí tem uma camada de a atmosfera, camada de gases, essas camadas impedem a retorno, vamos pensar, a dispersão, ou propagação desses raios de volta, refletido pela Terra. Não acontece, fica aqui retido. Essa luz, ela transforma em calor, porque a energia ela nem é criada, nem é perdida aqui na Terra. Ela é transformada o tempo todo, entendam isso. Então, o que está acontecendo? Mas isso não é de novo. É as questões que a gente tem acelerado. Só para a gente ter uma ideia, a temperatura da Terra, ela aumentou em média, vamos pensar, a temperatura da Terra é em torno de, a temperatura média é 15 graus Celsius. Tem local que a temperatura é 80 graus Celsius negativo. Tem outros locais que chegam aos seus 54 graus, como o deserto do Saara é um exemplo. Então, o que a gente tem de interessante para a gente entender tudo isso? Se não tivesse essa temperatura média, a Terra não teria vidas. Porque era difícil qualquer organismo vivo suportar as amplitudes térmicas. De uma altura, vamos pensar, de um valor imagina, de 100 graus Celsius para a noite, vamos pensar durante a irradiação solar, ou mesmo o período de luminosidade, ou iluminação, para passar para menos 60 graus Celsius. A amplitude térmica, aí você está a 160 graus, pelo menos, de diferença. Então, isso não tinha sistema de vida que acontecesse. Vamos entender no planeta que nós temos perto? E aí, algumas coisas que eu falasse. Sistema solar tem outros planetas? Tem. Marte. Vamos pegar a questão de Marte. Marte, ele tem duas luas, a Terra só tem uma, que é Deimos. Vocês podem procurar aí. O dia de Marte é parecido com o da Terra, só um pouquinho maior, 24 horas e 34 minutos. Um ano de Marte custa, portanto, demora 687 dias, pensando no nosso tempo, aqui de marca. A atmosfera de Marte é mais formada por dióxido de carbono, nitrogênio e argônio. Argônio é um daqueles gases, está lá na coluna 18, na tabela periódica, quem tiver interesse. É um dos gases novos, gases raros. A superfície é rochosa. A luz para chegar em Marte demora cerca de 13 minutos, enquanto na Terra 8 minutos. A superfície de Marte, olha o tamanho, bem menor do que a Terra, 144.800.000 quilômetros quadrados. A gravidade de Marte, aí já entra um problema, é 3,71, se a gente pegar da Terra é 9,98, alguma coisa, redondamente arredonda para 10, isso é a gravidade, metro por segundo, essa coisa toda. A distância do Sol até Marte, ou do Marte até o Sol, é 227.940 quilômetros. Temperatura média é de menos, olha a loucura, menos 62,77 graus Celsius. A nossa temperatura média, estou falando de temperatura média, tem local de Marte que pode ser extremamente quente, outros extremamente frio, mas temperatura menor do que esse. A temperatura média nossa é de 15 graus Celsius. Os invernos de Marte, a temperatura pode chegar
inverno, período de inverno, lá tem as estações de teste, não definidas como aqui, mas isso é o estudo da NASA, menos 125 graus Celsius. E o verão chega a 20 graus Celsius, ou seja, uma amplitude térmica aí de 145 graus Celsius, de período de verão a inverno-verão. Então, e aí a gente tem uma questão bem interessante da questão nossa. Nós temos 3, 4 cobertos d'água. Como é que é a água do Marte? Nós não sabemos ainda. Tem água? Há, sim, algumas informações. E aí vamos para algumas coisas que têm sido faladas. O efeito estufa, ele altera. O que tem alterado? A gente não pode chamar isso mais de efeito estufa. O efeito estufa foi formado, como disse, lá há aproximadamente 3 bilhões e meio de anos, porque a Terra foi formada há 4,6 bilhões de anos. Esses 4,6 a 3 bilhões e meio, ou sem ter atmosfera, sem ter condições de vida. Como que era a Terra nessa situação? Era uma situação extremamente inóspita. Por quê? Se a água evaporava, condensava, formava nuvens e precipitava, a água quando caía no solo, o solo era muito quente, no mesmo instante evaporava. Não acontecia, não tinha condições de ter vida. Era muito quente o solo da Terra durante esse 1 bilhão e 100 milhões de anos. E a gente começa a entender o efeito estufa. O que é uma estufa, meus amigos? Muita gente fala o que não sabe. É algo muito simples. É aquilo que você vê vamos pensar, no pequeno restaurante, até uma venda de cachorro-quente, alguma coisa desse tipo. Normalmente cachorro-quente, não, salgadinho, pastel, que as pessoas preparam esse alimento, fritam, vamos entender dessa maneira, e colocam ali dentro, e ali tem vamos pensar, uma estrutura feita de vidro, uma lâmpada incandescente acesa para a temperatura ficar ali, batendo, retornando, se mantendo. Claro que não vai ter uma temperatura ideal, uma temperatura sempre mantida, ela tem alterações, mas é isso que acontece com a Terra, tem as alterações que a gente sabe. Porém, por conta da primeira revolução industrial que aconteceu no início do século XIX, 1800 e alguma coisa, e logo em seguida, na segunda metade do século XIX, descobre-se o petróleo, a utilização, e vem a indústria, vem os veículos automotores e o desmatamento em larga escala, com queimada, todos esses processos, por isso que eu disse que questões antrópicas, ações antrópicas, desastres antrópicos e não naturais, aí a Terra aumentou, tem agora um superaquecimento, não mais um aquecimento, superaquecimento, a ponto de alguns estudos, estão apontando aí menos de 170 anos, o aumento da Terra ter aumentado em torno de 2 graus e alguma coisa. Aumento médio. Isso tem locais que aumentou mais, outros menos. Não é igual toda a distribuição desse aumento de temperatura. Não é. Agora, uma média aritmética simples, não ponderada, chega a esse ponto. Então a gente tem que entender, tem alguns fenômenos que atuam, por exemplo, aqui na América do Sul. E por que eu estou falando isso? Porque aconteceu desde o início do mês a questão do Rio Grande do Sul e as pessoas estão falando que não sabem. Por que não sabem? Nós temos 2 fenômenos que é estudado desde a década de do início da década de 1950, quando a ciência naquela época pesquisa, os equipamentos eram muito limitados, que é a questão dos efeitos chamado El Ninho e Laninho. O El Ninho, a temperatura pode sair de 2 graus Celsius até 3, 3,5 e um pouquinho. A média, isso é um aumento de temperatura. O que acontece com esse aumento de temperatura? Aumenta a evaporação, isso acontece no Pacífico, na parte equatorial, junto à linha, vamos pensar a linha do Equador, que o fenômeno afeta principalmente a parte aqui do continente, parte sul do continente americano, tem que deixar bem claro. Afeta o norte do Brasil, também o nordeste, parte do nordeste, clima equatorial ou tropical seco, enquanto que a região norte é equatorial úmido. Com isso diminui as chuvas, então isso é um fenômeno. O outro fenômeno é o fenômeno Laninha. Esse fenômeno El Ninho, ele pode demorar de 2 até 7 anos. O Laninha, tem dito que o Laninha é o oposto, também acontece na mesma área do Pacífico. Aí, no caso, há vamos pensar, a diminuição da temperatura da água, há um resfriamento,
saindo pode ser de 2 graus até 4, tem algum cientista falando até 4,9 graus Celsius. Imagina esse efeito numa quantidade enorme, que é o Pacífico, é um oceano, essa quantidade de água, reserva d'água que existe, água salgada. Esse fenômeno acontece que ele pode provocar chuva. Isso cria situações diferentes, tanto El Niño quanto Laninho. Isso mexe com várias correntes de ventos, pode aumentar a pressão, pode diminuir a pressão sobre boa parte do continente, mas o que acontece é que a gente não tem observado que a questão do sul do Brasil. Como que é o sul do Brasil? O estado do Rio Grande do Sul, não só o estado do Rio Grande do Sul, mas pegar o Rio Grande do Sul que afetou mais. Se pega o rio Taquari, o Vale do Taquari, ou toda aquela bacia, ou todas aquelas regiões, são boa parte montanhosas, mas como que era a vegetação no passado? Tinha vários tipos de plantas, mas ali já tinha uma parte que é chamada de campestre. O que é campestre? Predomina herbáceas, plantas pequenas. E aí tiraram a vegetação natural, o que é que plantaram? Plantaram os parreirais, eles se orgulham muito, isso é muito importante também do ponto de vista econômico, pela plantação de parreirais, de uva, produção de vinhos, espumante somente, e suco também. Desnudaram, vamos pensar, transformar isso para ficar bem claro, tiraram a floresta, que era a cobertura, que era o revestimento dos morros de tudo. Com isso, quando choveu, nunca tinha chovido daquela quantidade que tem chovido nesse mês, a água desceu arrastando tudo, arrastando o que encontrou pela frente. A água já tem um peso, que a gente pensa 1 litro d'água, esse volume tem 1 quilo. Eu estou falando em água daquele jeito, quando está chovendo. Não vamos falar de água de gelo, congelada, água congelada, nem tampouco vapor d'água, que aí aumenta o volume, obviamente. Isso aí todo mundo também já estudou isso em ciências. Mas o que eu quero chamar a atenção é que desnudaram todas as regiões junto ao Taquari, aquele rio. São várias cidades, o pessoal construiu junto ao leito do rio, que isso é fato. Fizeram alguns barramentos, barragem, necessidade sim, mas criaram impedimento, barramentos para quando a água passasse. No passado, se chovesse, a floresta ela faz um amortecedor, ela funciona como a água não corre com a mesma velocidade. As árvores, o que é visto por algumas imagens, algumas reportagens, é que ali plantaram muito pinheiro bravo, que é da Europa, para celulose, para eucalipto demais. O que tem essas plantas? Essas plantas você planta, qualquer monocultura é complicado, mas o pior da monocultura é que essas plantas, além de aumentar a erosão do solo, tem a erosão eólica. O vento vem, bate naquelas rochas, vai provocando. O pessoal diz, são os intempéries da natureza também, mas por conta de não estar mais protegido. Então, todos esses fatores. E aí vem as bizarrices, como eu falei, ninguém falou sobre esse tema, de falar coisas que não procedem. Por exemplo, vamos salvar agora o sul do Brasil criando abelhas. Não, não tem como fazer isso. Por quê? Porque aí por que eu estou chamando a atenção? Fiz tudo isso, falei todo esse processo. Porque, na verdade, as abelhas elas dependem de plantas, não daquelas plantas, dependiam das plantas nativas, até as herbáceas. Mas as abelhas, de um modo geral, a gente tira basicamente as abelhas do gênero Apis e as abelhas do gênero Trigona. E dentro no caso das trigonas, eu acredito provavelmente só o arapuá e o guaxupé, ou a guaxupé, que alguns têm falado, mas para mim é guaxupé, simples assim. Essas abelhas trigonas, elas têm a capacidade de fazer seus ninhos sem precisar de um oco ou de uma cavidade no solo, numa rocha, por exemplo. Vamos imaginar dessa maneira. Então essas abelhas são os maiores polinizadores, até pela quantidade de indivíduos que tem por ninho, por colônia. Então, falar essa bizarra, quando o pessoal veio, mandou isso para mim e disse, olha, você acha que as abelhas vão salvar? Por que não vão salvar? Porque falta o conhecimento. Isso é ensino fundamental, isso é 6º ano, 7º ano. A gente trabalha com isso, com uma relação, das relações ecológicas, chamado mutualismo. Ninguém é bom na natureza. É só um grupo de plantas que são as angiospermas, e nem todas as angiospermas, que dependem dos polinizadores. Mas não é só o polinizador, é uma relação ecológica, mutualística, qual você não tem como separar. Se você separar as abelhas, mata as plantas. Se você matar as plantas, mata as abelhas. Então, os dois organismos vivos dependem um do outro. Fique bem claro isso. E aí, o que a gente entende? Tiraram vamos pensar, toda a moradia, todas as condições de ter abelhas.
Aí você tem a abelha em cativeiro, fique bem claro, a abelha em cativeiro não é preservação, ela não vai muito longe das abelhas nativas, a não ser o arapuá, voa até uma certa distância, ele não tem estudo, diria, conclusivo sobre até a distância que o arapuá, as aves já sabemos que elas, o pessoal diz, forrageia, na verdade elas estão polinizando ou coletando néctar até no raio de 6 quilômetros. As abelhas nativas é bem abaixo disso, talvez não vá um terço, a maioria não chega nem a 1/10 desse valor, isso é fato. Então tem que ficar bem claro que a planta que tinha ali no passado, muita daquela Serra Gaúcha, era também outra planta que não depende de nenhum tipo de polinizador, porque a polinização é feita de maneira independente de seres vivos. É a polinização feita pelo vento, que é o caso do pinheiro do Paraná, chamado esse Araucária angustifolia, deixa o nome aqui abaixo. E essa planta, quem faz a polinização é vento, porque ela não tem flores, não tem fruto, tem semente, tem embrião, tem pólen, tem osfera, mas tem o estróbilo masculino, libera muito pólen, tem o estróbilo feminino, que tem, na verdade, osfera, que equivale ao ovócito dos animais, e aí vem o pólen pelo vento, o animal não pega esse pólen. E aí tem uma questão que é extremamente complicada. Por que eu falo de caras estão produzindo estupidez, absurdo, bizarrice, e as pessoas acreditando? Pior que o pessoal fica aplaudindo. Eu acho que sim, é um negócio formidável, como as pessoas aplaudem certas baboseiras, certas coisas que acontecem. Entendam. Para a planta, tem um polinizador, legal, tem um polinizador, mas a maioria das plantas depende de espessores. O que é isso? Algumas podem até ser feitas pelo vento, ou dou um exemplo da caatinga barriguda, o algodão de seda, que tem um fruto que libera uma semente com um tipo de pelo, vamos tratar dessa maneira, ou pluma, e o vento leva. Vou pegar outro exemplo, o carrapicho, que é uma planta aqui da caatinga, tem várias, não só da caatinga, da América do Sul, se prende o fruto ali que é onde tem a semente, o fruto depende, o fruto não é só uma manga, uma mota, porque isso não pertence à flora do continente, é asiático, se prende no corpo de determinados animais, o animal vai andar e vai fazer a dispersão, mas a maioria depende de espessores, que são isso, vários animais, entre eles os pássaros, pequenos roedores, às vezes, mas mamíferos, se alimentam desses frutos, que não vai fazer mais a dispersão, porque tiraram as florestas, tiraram a moradia dos animais que faz isso. Não tem mais esses animais para fazer, vamos imaginar, não seria um replantio, mas fazer a distribuição de sementes no campo para que essa semente viesse a germinar e gerar outras plantas. A gente tem que lembrar, por exemplo, o pinheiro do Paraná, alguns estudos apontam a vida de um pinheiro do Paraná até 300 anos. Parte disso. A planta também não demora tanto para se reproduzir, ou seja, para estar produzindo os pinhões. Porém, o pinheiro do Paraná, mesmo se fosse tratado o pinheiro do Paraná, depende da gralha azul, que é uma ave equivalente ao nosso cancão aqui, que é a gralha preta, depende de alguns roedores que vão pegar essa semente e levar a certa distância e esconde ao longo do campo, da vegetação, naquele instinto que vão retornar, vão encontrar. Às vezes até retornam e encontram. É uma reserva que elas vão fazer, e com isso elas estão fazendo a dispersão. E aí entra a irresponsabilidade. É que eu tenho que falar. As crendices, as coisas absurdas, que eu acho isso um absurdo, eu acho um desserviço, que é, por exemplo, o fundamentalismo religioso e político junto, que anda de mão dada, sempre andaram. Pega lá o início do cristianismo, pega até antes que não tinha cristianismo, o cristianismo vem do processo de crucificação de Jesus de Nazaré, lá tudo, pega a história, não é o ponto. Mas falando bizarrice, que o Sul foi castigado porque lá tem religiões que só em Porto Alegre, mais do que em toda a Bahia, religiões de matriz africana. Isso é uma bizarrice, uma coisa absurda. A outra coisa é que o gestor principal, a autoridade máxima dentro do Estado, ele tem um casamento com pessoa do mesmo sexo. Também é outra bizarrice, não tem nada a ver isso no processo. Falando esses absurdos, esquecendo que é a ação do homem. E, pasmem-se, aí sim, a irresponsabilidade de quem deveria ter responsabilidade. Prefeitos, porque atingiu até dia 8, já tinha atingido dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, todo o processo de chuva e tudo, tinha atingido 418 municípios. Dá mais ou menos em torno de uns 84%, beirando 85%, já passou disso.
do total dos municípios gaúchos. Da área não, dos municípios, entende? Né? E na maioria desses municípios, independente da origem política, eles não tiveram responsabilidade. Mais do que isso, o governador desconheceu, desrespeitou, segundo o que está sendo falado, mais de 480 alertas. Vamos arredondar isso para 500 alertas de perigo. Se viesse chuva, sabia, o serviço meteorológico sabia que tinha essa probabilidade enorme. 100% não. Se for 0,1, 0,01% e tiver 99,99% de chance de acontecer, pode ser que não aconteça por esse valor menor que eu citei. Mas sabia sim que podia sim acontecer essa questão. Mais do que isso, foi autorizado, foi manchado as leis, certo? Ou seja, a regulação dos órgãos ambientais e liberado o desmatamento em áreas de preservação permanente junto todo o rio, que tem acho 570 quilômetros daquele rio Taquari, e pegando várias cidades. Então, além de mexer, e aí uma catástrofe, digo ela, catástrofe antrópica, desastre antrópico, gente, antropologia é estudo do homem, ou seja, desastre causado, provocado pelo homem, em meio da ocupação já desde um passado distante, a ocupação em áreas que não deveriam ser ocupadas. E aí, para a gente entender isso, é importante, eu vou aqui citar aí um caso interessante. 1974, o Raul Seixas lança o seu segundo disco solo, que já tinha 2 discos com grupos, que é o primeiro Rabandolo e o segundo Guita. No Guita tem lá As Aventuras de Raul Seixas na cidade de Itóia. Nas Aventuras de Raul Seixas na cidade de Itóia, ele diz o seguinte: olha, 50 anos completou, que foi agora, eu vou deixar a data aí, acho que em março, que daquele ano, eu lembro como fosse hoje. Eu já tinha seus meus 12 anos, quase 12 anos, eu tinha 11 anos, e eu lembro de tudo. Diz: boliro muito com o planeta como o cachorro eu vejo. Se ele não aguenta mais com as pulgas, se livra delas num saco lixo. O que é isso? Ele falava já das questões ambientais, porque ele tinha perdido um carro anterior, um Corcel 2, que ele deixou lá na praia de Ipanema, e a onda veio e amassou o carro todo. E o que o Raul Seixas, apesar de toda a sua loucura, de todas as suas questões, que foi mal para ele mesmo, não fez mal a ninguém, em tese, teoricamente até onde eu sei, não, ele já previa, não era profeta, mas ele previa que a gente estava destruindo. Isso é há 50 anos, passaram 5 décadas, é quase minha idade. É quase a minha idade, passou 5 décadas e a gente só agrediu lá para cá, agredimos mais ainda. Agredimos a ponto de chegar a essa situação. Para a gente, vamos dizer assim, ter um entendimento, teve no Globo Rural, atrasado, eu sempre, quando posso, assisto, nada contra, assisto qualquer coisa, qualquer evento, qualquer fonte, de qualquer meio, não serve, descarto logo. Mas vai um leigo, que não é um engenheiro, não é um ambientalista, não é uma autoridade de município, um prefeito, um governador, não é nada disso. Ele diz o seguinte: nós destruímos muito o rio Taquari, construímos dentro do rio, e agora nós temos que construir em lugar seguro e devolver o que é do rio para ele. Simples assim. Ou seja, foi acabar de lamentável, que aí quase 200 vidas perdidas, milhões, mais meio milhão de pessoas vamos imaginar, desabrigada, morando, vivendo em tudo que é lugar. Então esse é um resumo da ópera, para a gente entender o que nós estamos fazendo com o planeta. Não adianta ficar dizendo, eu vou com fulaninho de tal, um idiota qualquer, um negacionista, a falar o nome que ele é sul-africano, que mora nos Estados Unidos, dizer que vai habitar Marte. Daqui a 10, 15, 20, 30 anos, não vai habitar coisíssima nenhuma. Pode sim que aconteça, mas pelas condições que eu falo lá no início, quais condições da atmosfera de Marte, quais condições você vê em Marte? Tu vai respirar CO2, dióxido de carbono? Se fosse uma planta, até conseguia captar, resgatar, sequestrar, para no processo fotossíntese produzir alguma coisa. Produzir alguma coisa, não, muita coisa. Agora, humanos não vão ter condição de viver lá. Vão plantar, vão cultivar o quê? Vão criar o quê em Marte? Na Lua? Ou em Júpiter? Não tem essa condição ainda. Não há essa previsão. Então, gente, nós só temos isso aqui. E aí eu vejo essas coisas. A abelha não vai salvar coisas. E para a gente encerrar, para salvar as abelhas, primeiramente tinha que salvar as florestas, que você ter a moradia, a residência das abelhas. Destruindo as florestas, não é só abelha não.
vai tudo para o ralo. Entendam isso.